Fala pessoal, canal Tecnologia e Classe aqui. Hoje eu quero falar para vocês sobre o ECA digital, ou a chamada às vezes Lei FELCA, e os bloqueios / segregação da internet por idade, beleza? Eu queria ter trazido esse vídeo antes, porque a lei ela entra em vigor hoje, no dia que a gente vai estar lançando esse vídeo, porém era um assunto bastante complicado, muita coisa para ver. Eu li a lei inteira, consultei com algumas pessoas, exatamente para eu conseguir chegar aqui e não falar nenhuma bobagem, não desinformar vocês, tá? Em resumo, tem coisas boas ali dentro, porém tem outras coisas muito estranhas e possivelmente mal colocadas ou abrangentes demais, que deixam várias pessoas, incluindo eu, com várias ressalvas, principalmente a inclusão de sistemas operacionais no tipo de coisas que vai ser regulamentado por essa lei e também, como eu sempre falo aqui no canal, sobre a verificação de idade, tá? E isso que eu quero dizer para vocês. Eu queria abrir o vídeo falando sobre esse assunto porque a gente já falou umas 5 vezes no decorrer dos anos sobre essas leis de idade aqui no canal, e em algum momento no meio do vídeo eu sempre falo isso que eu vou botar na abertura. Eu resolvi abrir o vídeo falando sobre isso, que é sobre o grande problema de regulamentar essa questão das crianças na internet e todos os problemas que decorrem disso com a identificação das pessoas e a identificação da idade atrelada às contas. Quando as leis incluem a verificação de idade como uma maneira de tentar resolver todos os problemas que decorrem das crianças estarem acessando conteúdo ou serem o alvo de conteúdos na internet, a gente está colocando uma limitação na privacidade de todos os cidadãos que usam a internet, ao invés de uma restrição na atuação das plataformas digitais. Eu botei entre aspas aqui porque a gente vai falar de quem seriam essas plataformas digitais. É importante a gente entender quem são. Então daí eu já peço, por favor, não confundam isso. Eu sei que vai ter algumas pessoas que vão chegar nos comentários com algum tipo de defesa de crimes ou qualquer tipo de situação ruim que possa estar acontecendo na internet relacionada às crianças, tá? Também queria dizer que toda vez que eu falo sobre esse assunto aqui no canal, aparecem muitas pessoas que elas acreditam que as crianças nessa questão, elas não deveriam ter nenhum direito, nenhuma voz, que elas são meramente uma propriedade dos pais. Pensar assim é extremamente complicado e eu queria pedir que vocês refletissem sobre a pluralidade, né, de situações que a gente tem. No Brasil, muitos pais não têm o tempo para estar o tempo inteiro junto com as suas crianças e vendo o que tipo de conteúdo que elas estão consumindo nas redes sociais, que tipo de uso elas fazem desses dispositivos. Muitas pessoas trabalham em escalas de trabalho como a 6x1, que deixam eles com muito pouco tempo para dedicar para a família. Nós temos muitas mães solo. A gente sabe, vocês sabem como é que é a realidade do Brasil. E também a gente pode imaginar que as crianças também são indivíduos e até certo ponto elas merecem alguma privacidade. Então sempre que eu falo desse assunto, sempre vai aparecer alguma opinião assim de que nós deveríamos quicar todas as crianças e adolescentes da internet, mas isso é uma coisa que não condiz com a realidade, ok? E daí eu queria falar pra vocês por que da minha opinião que eu disse ali no início que a verificação de idade não é a melhor maneira necessariamente de fazer isso. Hoje, o modelo das Big Techs que tem essas plataformas de redes sociais, que é onde a gente está vendo esses problemas que informam, por exemplo, o vídeo do Felca que denunciou a adultização e que fez a gente falar muito sobre esse assunto, o modelo delas é baseado na coleta de dados e perfilamento de pessoas, né, criação de perfis das pessoas para a venda de propagandas ou desses próprios dados das pessoas para serem usados em outros tipos de aplicações. Isso quer dizer, tá, que as Big Techs dessas redes sociais, elas sabem a sua idade já. Elas sabem seu gênero, elas sabem sua orientação sexual e diversas outras informações. Eles agregam isso tanto pelos dados que vocês dizem nas redes sociais, mas também, né, aferindo eles por outros meios, baseado nos seus gostos, no tipo de amigos que vocês têm. Esse tipo de coisa já existe há muito tempo. Esses dados que eles têm poderiam ser usados para banir ou restringir os conteúdos impróprios para as crianças, como, por exemplo, adultização, conteúdo pornográfico, crimes, tá? Mas melhor ainda do que banir ou esconder esses conteúdos impróprios, esses dados que elas têm poderiam ser usados para impedir a monetização e a grande circulação desses conteúdos de forma que não fosse mais lucrativo eles existirem. Então notem qual é a diferença, tá? Nós estamos falando que as redes sociais, elas sabem que elas ganham dinheiro com exploração de crianças, elas sabem que elas ganham dinheiro com conteúdo problemático, que se não é crime, é quase crime, com golpes, todo esse tipo de coisa. A rede social, ela pode até não entender como o algoritmo cria essas bolhas e como ele cria essas recomendações, mas olhando depois para como ela está ganhando dinheiro, ela sabe que ela está ganhando dinheiro com esse tipo de conteúdo. Então o que eu quero dizer para vocês é que a monetização
e o algoritmo das redes sociais, ele não é danoso apenas para as crianças, ele é danoso para a sociedade inteira. E é importante pensar isso porque, embora não seja exatamente de hoje o problema das crianças na internet, o problema que a gente está tendo hoje e que a gente está propondo essas mudanças para o ECA digital, ele vem na esteira do termo adultização que o Felca inventou, né? E isso não pode ser dissociado da existência do mercado e do benefício financeiro que é conseguido explorando isso por meio das redes sociais, tá bom? E qualquer tipo de solução, incluindo esse ECA digital ou Lei Felca no Brasil, que proponha a identificação dos usuários e a restrição de idade é problemática por quê? Porque ela não ataca o problema real de por que esses conteúdos estão sendo criados em primeiro momento, ela desvia o foco para uma responsabilidade individual dos pais que, legal, vão ter mais ferramentas para poder entender o que seus filhos estão fazendo na internet, mas ela assume que esse conteúdo problemático ainda vai existir e é a responsabilidade das pessoas apenas não deixarem as crianças verem esse conteúdo. Ela vai abrir espaço, agora que a gente tem esses dados de idade linkados às contas, a mais categorização e perfilamento de crianças e adultos. E em muitos casos vai ser usado plataformas de terceiros para fazer esse tipo de coisa. Nós já falamos várias vezes aqui do canal da Persona, que é uma plataforma ligada à Palantir lá dos Estados Unidos. Vou deixar um vídeo aqui em cima sobre isso. Ela vai dar uma vantagem para empresas grandes já estabelecidas, para essas redes sociais que a gente tem aqui, que elas vão ter mais facilidade de implementar essas categorizações, ao mesmo tempo que a gente pode imaginar que plataformas menores e independentes, elas vão ter que restringir a sua atuação a menos territórios, a menos tipos de pessoas, ou elas vão ter que, para se adequar a essas leis, contratar serviços de terceiros para identificação, que em grande parte dos casos vão ser serviços de grandes empresas Big Techs. Essa solução também nos deixa com um problema, que é a gente tem que definir o que é adequado para um menor de idade ver na internet por meio da legislação. Na realidade, na mão de uma agência reguladora. Então, para o exemplo da lei do Brasil especificamente, a gente entende que pornografia é um conteúdo inadequado. A gente entende que notícias e filmes com conteúdo editorial são adequados, estão especificados. Porém, a gente tem a Wikipedia. Um artigo que tem uma foto de violência na Wikipedia, ele é conteúdo impróprio para as crianças? A Wikipedia poderia ser bloqueada para pessoas que está dito que são menores de 18 anos, por exemplo, no sistema operacional? E em muitos lugares do mundo, que a gente vai trazer uns exemplos além do Brasil, essas leis elas não fazem distinções explícitas sobre o conceito do que é uma plataforma de rede social, o que é uma ferramenta de comunicação, o que é um sistema operacional, o que é um jogo, nem sobre o tamanho e o número de usuários. Porque, na minha opinião, a expectativa é que a legislação deveria ser diferente entre um feed de algoritmo numa rede social e o conteúdo que ele está mostrando para ti e um bate-papo privado entre duas pessoas, ou uma loja de aplicativos dentro de uma distribuição do Linux. Eu entendo por que se coloca extremamente abrangente essas leis, porque se a gente imaginar hoje a Meta ou a Google, por exemplo, realmente elas são donas de uma rede social, elas são donas de plataforma, elas são donas de mensageiros e todos os outros tipos de categorias que a lei está tentando regulamentar ao mesmo tempo. É compreensível isso. E eu também imagino que se inclui os níveis mais baixos, como por exemplo sistemas operacionais, porque está tentando se prevenir uma espécie de burla dos sistemas de identificação ou aferição de idade por meio da modificação do sistema operacional. Porém, a gente precisa enfatizar de novo. Nós queremos uma maior privacidade e proteção dos cidadãos, incluindo as crianças nisso. Não há lógica a gente cogitar que essa legislação se aplique a mensageiros privados ou sistemas operacionais, principalmente os abertos e independentes. Porque daí a gente está atrelando dados de identidade a esse tipo de ferramenta que não são iguais às redes sociais. A gente está gerando um dano muito grande à privacidade das pessoas para conseguir o benefício que essa lei supostamente gostaria de conseguir. Mas feita essa abertura bem longa, vamos falar sobre a lei que foi aprovada no Brasil, o que tem escrito ali, o que deve mudar e quem vai fiscalizar, ok? Então, a Lei 15.211 de 2025, que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, ela foi aprovada em agosto de 2025 e ela vai entrar em vigor 17 de março desse mês. Uma das coisas que deve ter pegado todo mundo de surpresa, mas principalmente me pegou aqui, é que no texto original da lei dizia que ela ia entrar em vigor 1 ano após ser aprovada. Só que tem uma emenda que colocou ela para entrar em vigor agora em março e eu sinto que todo mundo só começou a falar há mais ou menos uma semana, né, atrás disso aqui. Um dos motivos, porque eu no canal também não estava super de olho aqui, de novo, eu não tenho a grana e a estrutura para prestar atenção em todos os assuntos, mas foi rateada minha aqui do canal mesmo. O texto da lei na íntegra pode ser lido nesse link aqui, tá? Do planalto.gov. Eu li todo o texto, como eu disse, consultei algumas pessoas e daí eu tô trazendo um resumo para vocês que eu acho que faz sentido aqui, mas
assumam que eu posso ter esquecido de alguma coisa, que eu posso não ter explicado tudo direitinho, então se vocês quiserem, tem o texto aí da lei, ela não é tão grande, dá para ler tranquilo. Alguns destaques do que muda, tá? Para os produtos e serviços digitais que eles falam. E daí, nisso, a gente vai ter incluso redes sociais, jogos, sistemas operacionais, produtos com internet embarcada, todo tipo de coisa. E eles usam o termo de provável uso por crianças e adolescentes, tá? Que é um termo que deixa a gente um pouco de cabelo em pé por causa da falta de especificidade dele. Porém, né, esses tipos de serviços e produtos devem prover para a família ou responsáveis os mecanismos de prevenção de acesso por crianças e adolescentes. Por exemplo, quando tu puder fazer um download de aplicativo em alguma dessas plataformas, ele deve ser autorizado pelos pais ao qual a conta da criança está vinculada, e o padrão não pode ser o aceite. Então, né, se a criança recém criou uma conta, o pai vinculou a conta, ela vai tentar baixar um aplicativo, ele vai dizer, olha, por padrão você não pode baixar esse aplicativo, precisa da permissão dos seus pais. Eles devem prevenir ou mitigar os riscos de exposição das crianças e adolescentes a conteúdo de violência, abuso sexual, jogos de azar, publicidade predatória ou pornografia. Okay? Não devem mostrar esses conteúdos ou tentar mitigar que mostre esses conteúdos para as crianças. Um adendo que eu faço aqui é que já é um absurdo que, por exemplo, nas redes sociais, na loja do Google e tal, dê para fazer publicidade de jogos de azar. Mas no Brasil isso não foi proibido exatamente por causa do benefício financeiro que tem de permitir essas indústrias. Esses serviços eles devem abster-se de processar dados de crianças e adolescentes de modo a não causar danos à sua privacidade. Eles devem implementar mecanismo de aferição de idade. E daí aqui eu vou fazer outro parênteses, a gente tem que lembrar do que está acontecendo no Reino Unido, que desde o ano passado já está colocando mecanismos assim para tentar resolver o mesmo problema. Crianças estão pegando documentos dos pais, documentos de outros adultos, estão usando fotos de pessoas que elas não conhecem, modelos 3D de jogos para burlar esses tipos de controles e para fazer o uso dessas plataformas como se fossem adultos. Se uma criança ou um adolescente está burlando isso, vocês podem imaginar também que criminosos e pessoas que querem se aproveitar das crianças e adolescentes também estão burlando esse tipo de coisa. Nós já falamos aqui no canal disso em outros momentos. Quando existem mecanismos de monitoramento infantil, eles devem garantir a inviolabilidade das imagens. Vocês podem imaginar, por exemplo, um produto que é um monitor de bebê ou uma câmera que você coloca na sua casa para cuidar dessas crianças. Outra coisa bem específica que tem lá, as loot boxes, que são aquelas caixas de itens aleatórios em jogos, elas estão banidas para crianças e adolescentes. Não pode ter. Isso aqui, especificamente, a comunidade do pessoal que gosta de joguinhos, joga jogos online, imagino que deva achar uma boa ideia. É uma relação de amor e ódio com esse tipo de coisa. Elas pioram muito os jogos, então isso aqui parece ser uma boa vitória também. Mensagens em jogos, tá, estarão sujeitas a moderação e controle parental. Então, por exemplo, as mensagens dentro do League of Legends, que a gente vai chegar a falar dele mais tarde, precisam ter moderação e uma espécie de controle parental para as crianças que estão jogando. É proibido o perfilamento de crianças pelas redes e a monetização do conteúdo com crianças em situação de adultização, que é a situação que foi denunciada no vídeo do Felca. Nas redes sociais, contas de até 16 anos de idade devem estar vinculadas aos pais. E devem se incluir também métodos de detecção e bloqueio de conta de crianças, mesmo que eles não estejam especificados, tá? Então, basicamente, toda criança com menos de 16 anos, além de estar ligada com a conta do pai, se, digamos, um pai largar uma conta para criança de 8 anos de idade e a rede social detectar esse comportamento aqui é de uma criança de 8 anos, ela deveria ser bloqueada ou revertida para virar uma conta de criança, não uma conta de adulto. Como eles vão fazer isso tecnicamente sem invadir a privacidade das pessoas, sem fazer o perfilamento de comportamento? Boa sorte, né? Outra coisa, deverão ser incluídas ferramentas de denúncia e notificação com relação a abusos dentro das redes. Então, assim, as pessoas quando verem alguma coisa acontecendo errado dentro da rede, tem que ter como denunciar isso. Provedores de serviço com mais de 1 milhão de usuários, a única vez na lei que aparece um tamanho de provedor de serviço, deverão disponibilizar relatórios semestrais. Esses relatórios vão falar sobre quantas denúncias receberam, quantos conteúdos foram retirados, provavelmente sobre vários outros aspectos do monitoramento e regulamentação das crianças nas plataformas que eles estejam fazendo. Também já prevê umas ideias contra o abuso nessas denúncias, se elas forem feitas de maneira falsa. E caso as coisas que estão sendo determinadas aqui para que essas plataformas de serviço façam não sejam cumpridas, tem uma série de sanções e elas vão desde advertência para que isso seja corrigido em 30 dias, até uma multa que pode ser de R$10 até R$1.000 por usuário da rede, tendo um limite de 50 milhões a multa, ou o bloqueio no país. Tem outras coisas, vocês podem ler a seção de sanções lá melhor, que ela é bem grande. E outra coisa importante é que todos os provedores desses serviços deverão ter representante legal no Brasil.
algo que muita gente que é crítico dessa lei vai falar é que, por exemplo, ChatGPT, Cloud e outros serviços não têm representante legal no Brasil. Para esses aí especificamente, eu digo que se fodam. Vocês são uma empresa que tem investimentos bilionários, por que vocês não têm um representante legal no Brasil, né? Porque vocês querem não ter que lidar com os problemas legais. Então, assim, essa parte aqui especificamente não é a parte que eu tenho grandes problemas com a lei. Falando sobre essas preocupações que eu disse do que é abrangente, que pode ter coisa demais na lei. Tem uma seção específica nas disposições finais que fala sobre isso. A regulamentação não poderá, em nenhuma hipótese, autorizar ou resultar na implantação de mecanismos de vigilância massiva, genérica ou indiscriminada, vedadas práticas contra os direitos fundamentais à liberdade de expressão, à privacidade, à proteção integral e ao tratamento diferenciado de dados pessoais de crianças e adolescentes, nos termos da Constituição Federal e das leis número yada 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 do Estatuto, tá? E o segundo aqui, nas atividades previstas no caput desse artigo, a autoridade competente deverá observar as assimetrias regulatórias e adotar a abordagem responsiva, assegurando tratamento diferenciado e proporcional a serviços de natureza, risco e modelos de negócio distintos. Então, quando eu falei para vocês, não está especificado ali que, por exemplo, não vai sofrer a sanção de multa uma rede que é muito pequena ou é independente. Não vai ser obrigado a fazer aferição de idade ou usar algum tipo de serviço assim se a rede tiver menos que X usuários. Isso não está escrito a princípio. Porém, ficou para o órgão fiscalizador decidir esse tipo de coisa, o que vai nos levar a quem é que vai fiscalizar isso. Porque quando eu li essa lei e eu pensei, como é o ECA digital, vai ser algum órgão que lida com os direitos das crianças. Na realidade, vai ser a ANPD, que surgiu depois da LGPD, né? Agência Nacional da Proteção de Dados. Eu tirei um artigo do GovBR que fala aqui, ó. A transformação da ANPD em agência reguladora decorre das novas atribuições previstas no ECA Digital. O decreto número 2622 de 2025 designa a ANPD como autoridade administrativa autônoma responsável por proteger os direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital, o que amplia de forma significativa seu papel institucional. E daí assim, eu apresentei para vocês a problemática que eu acho que tem. Eu apresentei mais ou menos o que a lei diz, apresentei quem é que vai fiscalizar e apresentei, né, o contraponto que já está ali dentro da lei. Surge uma dúvida que está sendo muito falada, que é um dos motivos que provavelmente você chegou nesse vídeo, que é, será que a dita Lei Felca irá bloquear o Linux no Brasil? Isso aqui parece ser importante para mim e para o público do canal. Eu trouxe esse artigo do Tecmundo aqui falando sobre isso, que é um artigo do Ayub, que é um cara que a gente já citou aqui no canal antes. Ele é um cara que trabalha na área de redes e ele tá sendo bastante crítico a essa lei, tá? Como eu já disse anteriormente, a lei sugere que sistemas operacionais, ela cita explicitamente sistemas operacionais e não põe exceções, precisa implementar uma API, né, uma interface de programação, que repasse para os aplicativos que estão rodando um sinal de idade. Então a gente está imaginando que ele vai dizer uma coisa do tipo criança, adolescente e adulto, por exemplo, vai ter esse sinal de idade, não é a idade específica. É citado que isso tem que ser feito com o princípio da minimização de dados, guardando o mínimo possível de dados, e tem que ser uma verificação única, não fique perguntando o tempo inteiro a idade, não fique transmitindo dados em muitos lugares, porém ele veta a autodeclaração, que para mim, sinceramente, se fosse possível a autodeclaração, assim, a gente vai colocar, ok, instalei um sistema operacional e eu disse, sou um adulto, ele nunca mais vai me perguntar nada, eu acho que não seria tão complicado isso. No momento que vai ter que se implementar algum sistema que vai aferir a idade, por escaneamento facial, por bater algum tipo de documento, por bater algum tipo de comportamento da pessoa, eu acho que aí a gente já duvida um pouco de como vai rolar essa questão da minimização de dados, ok? Uma das coisas que faz o pessoal ficar um pouco o pé atrás de como é que a ANPD possa estar pensando na fiscalização disso que está escrito na lei, é que eles listaram algumas empresas que foram notificadas para se adequar a essa nova lei do ECA Digital. E a Canonical, que é a empresa responsável pela distribuição Ubuntu Linux, que é uma das mais famosas que vocês devem ter ouvido falar, ela aparece na lista dessas empresas. E além disso, outras empresas que foram notificadas é Google, Microsoft, Motorola, Samsung e Steam, mostrando que tem uma mistura do que é serviço, do que é rede social, do que é jogo, do que é sistema operacional, né? Outra coisa é que tem esse ponto lá no início da lei, quando está definindo ao que a lei se aplica, que diz assim: para fins dessa lei, não são considerados produtos ou serviços de tecnologia da informação as funcionalidades essenciais para o funcionamento da internet, como os protocolos e os padrões técnicos abertos e comuns que permitem a interconexão entre as redes de computadores que compõem a internet. Então existe uma espécie de interpretação aqui, embora isso aqui para mim, os protocolos livres que conectam a internet, não seja especificamente o sistema operacional Linux, meio que existe uma interpretação que é uma dúvida que várias pessoas estão tendo, que é assim, ok, mas agora não dá para instalar um Linux num servidor sem, por exemplo,
exemplo, atrelar uma identidade ou a idade à pessoa que instalou, eu imagino que a NPD, quando ela está fiscalizando, vai ter que lidar com esse problema. Só que então, será que eles vão considerar o sistema operacional GNU Linux como uma ferramenta, portanto isenta de ter que ter identificação de idade, filtragem de conteúdo, todo esse tipo de coisa quando a gente instala um sistema de rede num servidor? Mas, porém, talvez considerem um desktop Ubuntu, né, uma distribuição Ubuntu instalada no computador e rodando como serviço digital, e daí vai ser obrigado a ser implementado a idade ali. A pergunta, né, que é a pergunta que o Ayub faz no artigo, e que eu acho que é a dúvida que todo mundo tem, é, digamos que num caso hipotético onde essa lei seja testada, em que a gente pega uma criança e ela usa uma distribuição Linux que ela tem acesso do Ubuntu para burlar um sistema de idade do navegador e cria uma conta no Discord e acontece alguma coisa nessa criança. A gente tem esses casos de abusos que têm acontecido usando a plataforma Discord, por exemplo. Como é que a NPD decidiria sobre isso? Ela vai dizer que o Ubuntu vai ser responsabilizado e todas as outras distribuições Linux. Porque o que muita gente tem dito, e eu concordo, é que é impossível obrigar que esse tipo de mecanismo exista num sistema livre como o Linux. O Linux é um sistema que ele é modificável, a gente pode só simplesmente retirar isso daí, usar uma outra distribuição que não tem isso. A gente não consegue obrigar que todo mundo faça o uso da aferição de idade e identidade no sistema Linux, e sinceramente, que bom, tá? O Ayub, no artigo da Tecmundo, ele acha que a Anatel possa ser acionada e obrigada a, por exemplo, bloquear o download de distros Linux se um juiz achar que o Linux ele é uma plataforma que deveria ser regulamentada por essa lei e ele não estaria, né, colaborando com a lei do Brasil por meio no sistema, né, que a Anatel tem de bloqueio de links e tal. O Ayub gosta de falar muito sobre isso, que ele fala que a Anatel tem muitos links bloqueados sem transparência nenhuma no Brasil. Então essa dúvida existe, tá, pessoal? Isso aqui a gente não pode minimizar. Dependendo da maneira como isso for fiscalizado, por causa da maneira como está escrito na lei, a gente pode ter essas situações muito ruins. E daí aqui vale a gente falar sobre a proposta de lei da Califórnia, que é muito estranha, principalmente imaginando que é na Califórnia que fica o Vale do Silício, que tem coisas muito parecidas com essa aqui. Eu não li inteira, tá? E eu entendo menos ainda da lei dos Estados Unidos, mas ela cita explicitamente que os sistemas Linux precisam ter medidas para aferir a idade das pessoas para dar um sinal de idade durante a instalação de todos os sistemas. A vantagem dessa lei aqui da Califórnia é que ela deixa o usuário dizer a sua própria idade. Então eu achei menos controversa essa lei aqui, porque pelo menos a gente vai dar a oportunidade das pessoas que quiserem ter gerenciamento de idade para colocar uma criança para usar, para ter algum tipo de coisa no seu computador, podem ter, mas isso pode ser facilmente, né, desabilitado ou só usado uma experiência como adulto por padrão sempre. Voltando para o Brasil, outra coisa que vai ser afetada por isso são os jogos online. Um jogo muito famoso no Brasil, né, na realidade um conjunto de jogos da empresa Riot, que é responsável pelo League of Legends, virou 18+, de uma hora para outra, provavelmente no dia 17 de março, né, quando vocês estão vendo esse vídeo, League of Legends agora tá 18+. Eu trouxe uma notícia da Voxel aqui. Porque até onde eu entendo, eles vão precisar bloquear as loot boxes, não pode funcionar para crianças, né, as caixas de itens aleatórios, e eles vão ter que disponibilizar os controles parentais dentro. E obviamente eles vão ter que fazer isso pela verificação de idade. O Valorant, que é outro jogo da Riot, já tá liberado, mas o resto dos jogos, por enquanto, tá 18+, tá? Então, LoL, Teamfight Tactics, eles estão 18+ no Brasil e vai demorar um pouco, e provavelmente isso já deve começar um outro movimento das crianças e adolescentes ficando putas com esse tipo de coisa, querem justiça e tal. Eu não tô zoando, eu só tô dizendo que as crianças vão ser afetadas por causa disso agora, porque tiraram o joguinho delas na prática. Eu que sou, né, um youtuber, tenho desculpa pra não conseguir fazer vídeo sobre todos os assuntos e estudar tudo, mas a Riot, que depende do dinheiro deles no Brasil, talvez devesse ter se planejado melhor. Então assim, pessoal, depois de eu falar tudo isso, eu sei que é um vídeo longo, me desculpem se eu não consegui apresentar da melhor maneira possível, eu vou concluir e reiterar para vocês. Essa lei, ela poderia ser vista como uma vitória por impor várias medidas de transparência às redes sociais e limitar a monetização de conteúdo problemático para crianças. Porém, a abrangência dos serviços que são regulamentados e a figura central da identificação e detecção de idade transformam isso num campo minado da privacidade e impõem uma restrição a crianças e adultos. Ela exige que sejam feitas coisas técnicas que, na prática, são muito difíceis, como, por exemplo, a minimização de dados, o não perfilamento das crianças, ao mesmo tempo que a gente precisa descobrir se é uma criança usando, fazendo isso por escaneamento facial, pelo perfilamento da criança, porque não é possível a autodeclaração. Enquanto isso, eu afirmo para vocês, ela deixa as Big Techs livres, ou pelo menos não coíbe o suficiente,
que elas desenvolvam um modelo de negócios que está funcionando e está dando dinheiro para elas, porque elas só precisam implementar a moderação e a fiscalização dos pais, mas se assume que ainda vai continuar existindo conteúdo problemático que crianças não deveriam ver, propaganda de bet, pornografia, tudo isso sendo monetizado dentro dessas plataformas. Os serviços abertos independentes, redes sociais independentes, sistemas operacionais abertos como Linux, jogos independentes de desenvolvedores menores, inclusive desenvolvedores brasileiros, eles têm menor poder econômico e eles vão ter que implementar essas medidas, podendo ficar à mercê dos bloqueios se não conseguirem implementar essas medidas, das multas, ou da adoção de serviços de terceiros que também vão ser operados por Big Techs para aferir a identidade e a idade das pessoas. Então, um exemplo seria, imagina que tragédia se a gente tivesse uma rede social brasileira que está dando uma alternativa para uma Big Tech aqui, mas ela fosse obrigada a usar um serviço de escaneamento facial para funcionar dentro do território do Brasil. E daí agora ela está gerando dados, ela está potencialmente mandando esses dados para ser processados em outros lugares, até muitas vezes para uma Big Tech dos Estados Unidos ou da Europa, porque eles já se adiantaram e construíram essas soluções, tá? A fiscalização disso aqui pela NPD, no mundo perfeito, ela deveria ser proporcional. Então, todos esses problemas que eu tô falando para você, se a gente tivesse uma agência fiscalizadora que soubesse, não, ok, o Linux não deve ser fiscalizado assim. As pessoas podem usar o Linux com qualquer idade, porque o nosso alvo deveria ser fiscalizar o Instagram, o Facebook, o TikTok, o X, o YouTube, para todos esses tipos de abuso que acontecem nas propagandas, que tem a ver com o algoritmo deles. Porém, isso seria no mundo perfeito. A maneira como a lei burguesa funciona e a maneira como essa lei foi aprovada e como essas leis estão sendo aprovadas no mundo inteiro, e como eu já disse para vocês, elas fecham certinho com o modelo de negócio que já está dando muito dinheiro para as redes sociais hoje e que não se importa com o bem-estar das crianças, tudo isso junto e misturado me deixa meio... será? Não gostei. E aí, só para concluir, eu vou recomendar para vocês um texto da Biana, que se vocês não estão ligados, a gente tem, né, uma parceria para fazer alguns roteiros aqui no canal. São os documentários do canal, que já tá saindo alguns. Ela fez esse texto no ano passado, quando saiu o vídeo famoso, a adultização do Felca, que se chama O Crime Compensa para as Big Techs, Cada Criança Explorada é Lucro. É um texto que fala bastante sobre essa problemática que eu falo, da maneira como as Big Techs sempre ganham nessa situação, e vocês vão ver que essa regulamentação não está fazendo quase nada para mexer nesse tipo de coisa. E se vocês quiserem um resumão da lei, eu achei esse vídeo aqui que eu gostei do Estratégia Carreira Jurídica. Tem vários vídeos de juristas, advogados falando sobre essa lei, mas esse aqui tem uns 15 minutinhos e é bem resumido, então se vocês quiserem um resumo, vocês podem ver. De novo, no roteiro tem todos os links para vocês lerem, para vocês consultarem a própria lei. Espero que eu tenha informado um pouquinho mais vocês sobre isso. Em resumo, não é 100% situação de terra arrasada, mas é bastante ruim, não é a legislação que a gente queria. Seria muito bom que todas essas legislações conseguissem respeitar a nossa privacidade e os nossos dados como cidadão, e elas conseguissem atuar na restrição do poder e atuação das plataformas digitais, e parece que esse não é a chave de interpretação, o aspecto que está sendo visto ali na lei. Nós vamos continuar prestando atenção nessa questão, digam nos comentários o que acharam, mas falou, pessoal.